Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Cleaneci e essa é mais uma aula do canal Sebrae Online. Então, gente, hoje nós temos mais uma aula daquele assunto que vocês gostaram demais. Vocês pediram muito no parte 2. Adoro falar isso. Nós temos mais uma aula sobre departamento pessoal e dessa vez nós trouxemos 6 perguntas que são mais frequentes nesse universo, tá? Lembrando que para alguns de vocês vai ser uma revisão, né? A gente vai trazer à memória alguns assuntos já vistos e para os outros será uma introdução. Não esqueçam de complementar o conteúdo. Vocês têm o livro RH e tem aí alguns capítulos específicos para falar sobre isso, certo? A nossa primeira pergunta é a seguinte, qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário ao empregado? Tem um prazo? Tem sim. Toda vez que eu vou explicar essa questão do pagamento do salário, eu gosto de fazer uma comparação com o pagamento do aluguel. Quem mora de aluguel sabe mais ou menos como é que funciona esse negócio. Lá no aluguel, como é? Você paga para adquirir o direito de morar. Então, eu pago agora e vou morar por um mês. No caso do salário, é o contrário. O empregado trabalha e recebe esse salário no mês seguinte, diferente ao mês trabalhado. No exemplo, vamos supor que eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro. Então, eu vou trabalhar todo o mês de janeiro e lá em fevereiro eu vou receber o salário correspondente ao serviço prestado em janeiro, certo? Qual que é o momento para esse empregador pagar esse salário? O empregador pode pagar o salário do empregado já no dia 31, já no dia 30. E isso vai ser ótimo, o empregado vai ficar muito feliz. Mas tem um prazo, tem aí uma gordurinha para queimar. Qual que é esse prazo? Até 5 dias úteis do mês subsequente. Nossa, o que é isso? Não sei. Trabalhou janeiro? Vai receber em fevereiro, certo? Você vai pegar lá no mês de fevereiro e contar 5 dias úteis, é o prazo final. O que são dias úteis? São os dias da semana que são úteis para o comércio, para trabalhar. A gente segue a lógica do banco, tá? Dos bancos. Para os bancos, o que são dias úteis? Segunda a sexta. Se houver algum feriado entre segunda a sexta, o dia desse feriado não entra, certo? Peguem aí em casa, na casa de vocês, abram o calendário, vai lá em algum mês, a gente está usando aqui o mês de fevereiro, então vai lá no mês de fevereiro e faz a contagem. Se o dia 1º de fevereiro for na segunda-feira, ótimo, então vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira é o prazo final. Mas se o dia 1º de fevereiro for num sábado, então a gente vai descartar sábado e domingo e vai começar a nossa contagem a partir do dia 3, que vai ser na segunda. Então vai ser 3, 4, 5, 6, 7, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá no dia 7 de fevereiro, tá? Não esqueçam essa lógica. Lembrando que, pessoal, toda vez que a CLT traz um número, toda vez que ela traz um prazo, é de extremos. Eu sempre falo em sala de aula, a CLT ela é de extremos, ou é mínimo ou é máximo. Como eu já falei anteriormente, o empregador pode pagar o salário já no dia 30? Pode, perfeito, ótimo. Pode pagar depois que se passar 5 dias úteis? Não, senhor, porque 5 é o prazo máximo. Vamos lá para a nossa pergunta número 2, tá? Qual é o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo aviso prévio praticar irregularidades no trabalho? Então, de repente, você tem aí aquele parente, aquela prima, aquela tia que está cumprindo aviso prévio. Observa como que é a postura dessa pessoa e se isso estiver acontecendo agora, já dá o alerta, tá? Então, só para a gente esclarecer um pouquinho o que é o tal do aviso prévio. Vocês já conhecem isso. É aquele período de, no mínimo, 30 dias em que o empregado está avisado de que vai ser demitido.
Então ele foi avisado previamente de que vai ser desligado da empresa e ele vai cumprir esse aviso prévio, no mínimo 30 dias. Depois desses 30 dias, tchau e bênção. Muitas pessoas acham que eu estou no aviso prévio, começa a fazer as suas atividades de forma relaxada, acha que pode se atrasar para chegar no serviço, então não tá mais nem aí, né? Vou sair mesmo. Você se engana, tá? O aviso prévio, durante o aviso prévio, todas as normas, todas as regras que a empresa impunha aos empregados continua valendo da mesma forma. Se esse empregado, durante esse período do aviso prévio, descumprir alguma coisa, ele pode levar advertências, ele pode ser suspenso, e aí a suspensão é sem pagamento do salário, e dependendo da gravidade do ato que ele cometeu, ele pode até ser demitido por justa causa, que é aquela forma de demissão que a pessoa vai embora praticamente com o rabinho entre as pernas, tá? Então fica o alerta, tá? Então avisa para os seus familiares, durante o aviso prévio é a mesma coisa. De repente a empresa, né? Você foi avisado de que, olha, a demissão vai ser sem justa causa. Ótimo, você leva ali uma bolada de dinheiro, suas verbas rescisórias. Mas se você cumprir algum ato grave, você tem ali, pode ter uma demissão por justa causa e não é legal. Pergunta número 3. Quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? Numa aula lá atrás, que foi departamento pessoal para iniciantes, nós já falamos sobre jornadas de trabalho, nós falamos sobre as jornadas de trabalho tradicionais, né? 8 horas por dia, 44 por semana, 220 horas mensais. E não falamos sobre os intervalos. Tem vários intervalos aí, tem a pausa durante o dia de trabalho para o empregado se alimentar, descansar e tudo mais. Só que essa aqui, nós estamos falando daquela pausa entre um dia de trabalho e outro. De novo, vamos pegar o exemplo de uma jornada de trabalho tradicional, que mais acontece. Geralmente, o dia de trabalho encerra às 18 horas. Então, deu 18 horas, vai para casa. Quanto tempo deve se passar para que esse empregado possa voltar para o trabalho novamente? Deve se passar no mínimo 11 horas. De novo, lembrete, a CLT ela é de extremos. Quando ela dá um número, quando ela dá um prazo, ou é 8 ou é 80, ou é mínimo ou é máximo. No caso lá dos 5 dias úteis para o salário, era um prazo máximo, não pode passar disso. No caso dessas 11 horas de descanso, é um prazo mínimo, pode passar perfeitamente. Se você for fazer os cálculos, passa e passa muito. Pergunta número 4. Quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder o direito de férias? Nossa, eu nem sabia que poderia perder o direito às férias. Pode sim, tá? A gente vai falar sobre férias, talvez numa aula dessas online ou quando a gente voltar presencialmente, mas vai ter cada um desses pontos detalhados nas nossas aulas de RH, tá? Então fique firme, espere até lá. Então vamos lá. O empregado, ele pode faltar até 5 vezes durante 12 meses. Se em 12 meses ele faltou 5 vezes, ótimo, tá tudo ok, ele não vai perder o direito às férias. Lembrando que essas 5 faltas são as faltas injustificadas. Já já nós vamos falar sobre os motivos onde o empregado pode faltar sem ter prejuízo do salário. São as chamadas faltas justificadas. Ele faltou, mas teve um motivo justo, um motivo que se justifica pela CLT. Nesse caso, dessas 5 faltas em 12 meses, são faltas injustificadas, tá certo? E aí, como é que funciona? Se ele faltou 6 vezes, aí ele vai começar a ter uma perda nas suas férias, tanto em dias quanto de remuneração também, tá? Fica a dica. Faltou até 5 vezes, 30 dias de férias. De 6 a 14 vezes, 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias. De 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. E mais de 32 faltas, tchau, férias, tá? O empregado perde o direito a férias e, consequentemente, também vai perder a remuneração, tá certo?
Fora que ficar faltando no serviço não é de bom tom, tá bom? Pergunta número 5. Muita gente tem dúvida em relação a essa pergunta e é bem simples, tá? Acho que é a pergunta mais fácil que vai ter aqui. Qual é o prazo que o empregador tem para devolver ao empregado a carteira de trabalho? Certo? Aí o empregador tem que devolver? Tem que devolver. Nenhum empregador pode reter, pode segurar, pode ficar com nenhuma documentação original de nenhum empregado. Porque a gente fala original, porque claro, você vai ter que entregar cópias de RG, CPF, enfim, aí as cópias tudo bem. Mas o original é documento do empregado. A carteira de trabalho deve ser devolvida para o empregado no máximo até 48 horas. Entreguei, eu tenho que devolver no máximo em até 48 horas. Aí não pode ficar não. Pra quê, gente? Eu nunca entendi por que uma empresa segura a carteira de trabalho do empregado. Nunca entendi. Não sei não. Não tem porquê, né? É porque todo mundo fala, porque a carteira do meu tio tá lá na empresa desde quando ele entrou em 2000. Tem que colocar os dentes, colocar lá na carteira e devolver pra pessoa, a carteira não é dela. Eu não sei por que segura, não faço ideia. Enfim, não pode. Pergunta número 6. Lembra que nós falamos sobre as faltas justificadas? Então, vamos aqui. Lembrando, gente, o que é uma falta justificada? É aquela vez que eu faltei, mas eu justifiquei, porque eu liguei lá na empresa e eu disse, olha, eu não vou hoje, por quê? Porque o meu cachorro tá aqui precisando de mim. Não, gente, falta justificada tem lá vários motivos, lá onde na CLT, tá certo? Lá na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o conjunto de leis que regulamenta as relações de emprego no Brasil, tem uma lista lá dos motivos onde o empregado pode faltar e ele não vai ter prejuízo do salário, não vai ser descontado do salário dele, tá? Falecimento do cônjuge. Quem é cônjuge? O marido, a esposa, tá? Do cônjuge ou ascendente, pai, mãe, ou descendente, filhos ou irmão. Luto, né? Tudo bem, passar um mês de luto. Não, são 2 dias. Lembrando, pessoal, que esses 2 dias é o que a empresa não pode te negar. Mas o fulano morreu e a empresa deu 2 semanas para outra. Ótimo, que empresa legal, solidária, perfeitamente. Não tem problema algum. Se o empregador disser, olha, depois de amanhã você vai ter que estar aqui. Se não vier, vai sofrer sanções, penalidades, aí vai ter redução no salário e tudo mais, tá? Quando se casa, também tem uns diazinhos aí pra você curtir a sua lua de mel. 3 dias, ok? 3 dias? Aham! Tá? Precisa de mais tempo? Problema. Escolha uma data aí legal para você se casar, né? Suas férias, para você poder curtir, poder viajar. Lembrando, pessoal, que nada disso aqui precisa, né, essencialmente ser ao pé da letra. Você pode conversar com seu empregador e dizer, ó, preciso de 2 semanas para casar, lua de mel, férias, ele pode te dar uma autorização. Lembrando que mesmo com a autorização, o empregador pode descontar esses dias, mas não estamos falando aqui de autorização para faltar ou não. Nós estamos falando de desconto do salário. Eu casei e eu conversei com o meu empregador e ele me deu 6 dias de licença. Ok? 3 dias não vai ser descontado do salário, porque realmente não pode. Mas os outros 3 dias, se o empregador quiser, ele vai poder descontar do meu salário, certo? Não confundam as situações. Licença paternidade, 5 dias corridos. Licença maternidade, 120 dias, tá? Doação voluntária de sangue, o pessoal aqui na lei fala que é 1 dia a cada 12 meses. Mas a maioria das empresas, até como uma forma de incentivar essa doação, acaba dando aí mais de 1 dia por ano para esse empregado realizar a doação. Alistamento eleitoral, né? Você vai regularizar o seu título de eleitor ou se inscrever como eleitor até 2 dias. Serviço militar, se você for lá convocado pelo Exército Brasileiro
pode ir sem prejuízo de salário enquanto durar a requisição, tá? Para fazer exame vestibular, prestar o vestibular, esse empregado também vai poder ir tranquilo. Vocês lembram do Enem, quando era sábado e domingo? Então, os portões fechavam aqui lá pelas 12 horas. Então, muita gente, durante esse período, ainda estava trabalhando. Então, esse empregado tinha licença do sábado para prestar esse vestibular. É claro, pessoal, que tudo isso precisa ser documentado. Prestei o vestibular, então eu preciso de uma declaraçãozinha de comparecimento lá que eu vou pedir para a pessoa que está na sala para poder levar, tá? E tudo precisa ser documentado. Outra coisa, pessoal, quando a pessoa o empregado tiver que comparecer em juízo, ele não vai ter prejuízo do salário. Um exemplo aqui bem fácil de compreender é: muitas vezes várias pessoas são chamadas para participar do júri popular. Então, essa pessoa, esse empregado pode ir, que ele não vai ter prejuízo lá no emprego dele, não vai ter prejuízo salarial. Fora que os fatos que nós já conhecemos, né? Vocês já sabem disso, quando a pessoa adoece, ela apresenta o atestado médico, ok, tudo de boa, tá? E aí podem ser 15, 20, 30 dias, né? Claro que o atestado precisa ser verdadeiro. Inclusive, se a empresa descobre que você adulterou ou fraudou alguns desses documentos, tá? Aí você já está numa situação não legal. Então é isso, pessoal. Hoje foram só 6 perguntas para esse vídeo não ficar muito extenso, mas vocês podem deixar as perguntas de vocês aqui nos comentários. Comentem bastante, tá? Lembrando, pessoal, que vocês podem complementar esses assuntos lá no livro RH, na internet, deem uma pesquisada e vejam e revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Leiam o PDF com muita atenção. Bye! Fiquem em casa, se puder.